TT. Terezinha. TT. Mandei pelo WhatsApp o link. Entra aí para você ver se tá. Qualquer coisa você me manda uma mensagem, senão eu vou saber que tá tudo bem, tá bom? Então, tchau. Bom dia. Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o estudo dirigido pelo André, nosso querido companheiro que está aqui hoje, sentadinho ali tranquilo. Muito obrigado, viu, André, pela doação do seu tempo. Valtinho, o que você vai fazer para a gente? A oração ou a leitura? Qualquer coisa. É? Então tá bom, faz os dois. Também. Você faz a leitura e a oração hoje. Tá com vontade de trabalhar, que bom. Vem para cá então, Valtinho. Que Jesus nos abençoe e nos dê um estudo maravilhoso. Qualquer uma. Bom dia a todos. Do livro Sefer de Luz, psicografado Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 57. Doação e nós. Dai e dar-se-vos-á. Jesus, Lucas 6:38. Deus deu a ciência a fim de que a entendas, em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a sua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes, nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufruários
frutários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. Que assim seja. Como disse a leitura, Deus nos dá tudo, a oportunidade de crescer, a oportunidade de melhorar. Por isso, Senhor, te agradecemos nessa manhã linda de domingo, estarmos aqui buscando um pouco mais para o nosso espírito, para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia. E que, Senhor, o que viemos assistir hoje nos seja como uma dádiva para a nossa semana, para tudo que viemos a fazer. Mais uma vez, agradecemos a presença dos mentores dessa casa e a presença de todos nessa manhã de domingo. Que assim seja. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, André. Então, a gente vai falar sobre Deus. Eu queria, antes de falar, explicar para vocês como é que eu escolho esses temas, né? Então, normalmente, a gente marca a palestra, tem um calendário nosso das palestras, a gente escolhe os dias que a gente vai fazer a palestra. E a Ana Lu toma conta de tudo e, de vez em quando, tem um furo lá e alguém tem que preencher o furo, né? Então, esse schedule dela, de vez em quando tem esses furos, como eu disse, alguém entra e tenta preencher. E daí, para escolher o tema, para mim é um desafio. É muito difícil para mim escolher um tema de estudo. Eu não sei dizer porquê, mas para mim é difícil. Aí eu assisti um vídeo do Ariano Suassuna, que ele comenta sobre um poema que um amigo conterrâneo dele escreveu sobre Deus. Eu falei, vou falar sobre Deus. Só que daí a hora que você começa... Daí eu peguei e falei para ela, não, vou falar sobre Deus. Esse é o tema do estudo, que é Deus. Aí a hora que você começa a ler sobre o que é Deus, aí você fala assim, o que eu fui fazer, né? O que eu fui escolher? Que é um tema super difícil, né? Não tem muita informação sobre o que é Deus. Existem muito poucos textos e trechos na codificação sobre Deus em si. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje não é falar só sobre Deus, porque o nosso entendimento de Deus é muito pequeno. Então, a gente vai falar também sobre a fé, sobre os aspectos da divindade e como é que a gente tenta, no nosso estágio de evolução, tentar definir Deus. Como é que a gente entende Deus hoje no estado em que a gente se encontra? Então, vamos começar aqui. Então, filósofo francês Descartes, como é que a gente pronuncia mesmo o nome dele? Descartes. Ele foi o criador da filosofia moderna. Ele é tido como o criador da filosofia moderna, né? E uma das falas dele é essa daí: não sendo nós a causa de nós próprios, a causa é Deus e, por consequência, há um Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós não nos criamos. Então, se a gente não criou, se o ser humano não criou o próprio ser humano, é porque algo existe que criou o ser humano. Então, esse é o raciocínio dele. Então, o método filosófico que ele criou é o quê? Questionar tudo. Essa é a maneira com que ele achou para tentar desvendar os mistérios do ser humano. Questionar tudo. Não ter nada como uma verdade absoluta. Mesmo que a gente acredite que uma verdade absoluta, a teoria dele é questionar essa verdade absoluta. Então,
uma das outras falas que a gente conhece dele é o quê? Então vamos passar que daqui a pouco eu vou voltar nisso. Então vamos continuar. Se a gente for para a Bíblia, a gente tem essa passagem da Gênesis que fala: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tá, então, aqui a gente tem o quê? Que Deus criou o ser humano espelhando ele. Mas quando a gente olha para essa afirmação, o que que acontece? A gente identifica Deus como humano. Né? Porque na nossa pequenez, o que que tem? A gente olha um para o outro e a gente tem os filhos, a gente tem filhos de filhos, que são os nossos netos. Então, quando a gente tem os filhos e vê neles a semelhança de nós, quando a gente tem essa afirmação, e é assim que a gente cresceu, né? A gente cresceu nessa crença de que Deus nos criou segundo a semelhança dele, a gente passa a identificar Deus como igual a nós. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que Deus é igual a nós? Nós somos iguais a Deus? Então, leva a essa imagem, onde a gente acha que a gente toca Deus. Que Deus está lá como algo semelhante a um humano e que nós somos muito próximos a Deus. Que nós somos muito semelhantes a Deus. Então, essa aqui é uma pintura de Michelangelo, está na Capela Sistina, e ele tenta ilustrar exatamente essa crença que nós temos ainda, né? Então, está ali Deus cercado por anjos, está ali Adão sentado no paraíso, e eles estão quase se encostando. Né? Então, essa imagem ela é bem característica nisso. Adão não consegue tocar em Deus. Deus não toca em Adão. Tá? Tem esse detalhe que pode parecer simples, mas se a gente vir para o Espiritismo, onde a gente consegue identificar as três coisas que existem no universo, Deus, matéria e espírito, a gente consegue entender essa foto, esse desenho, essa pintura. Nós, como espíritos, somos distintos de Deus. Deus não é espírito, Deus não é matéria. Então, se nós não somos a mesma coisa, a gente não consegue chegar e se unir, né? Então, vamos continuar. Então, estamos voltando aí. Nuno, como é que é o nome dele? Descartes. Ai. Deus não é corporal. A simples duração da vida é suficiente para demonstrar que Deus existe. Então, o que ele fala? Se a gente é finito, então, isso é uma prova de que Deus existe. Né? Porque a primeira afirmação dele lá na frente, qual que era? Não sendo nós a causa de nós próprios, a causa é Deus. E, por consequência, há um Deus. Então, ele está falando assim, ó, existe Deus. Essa é a primeira premissa dele. Depois ele continua. Deus, que eu estou falando que existe, não é corporal. Então, ele não é igual a nós. A simples duração da vida é suficiente para demonstrar que Deus existe. Então, se a gente morre, se a gente desencarna, se a gente é finito, e Deus continua, perpetua, primeira premissa é que nós não somos iguais. Deus não é corporal. Então, lá em 1681, ele já tinha essa noção de que existe algo que criou e que não é semelhante a nós. Então, se a gente voltar nessa passagem da Gênese, qual que é a semelhança que existe entre nós e Deus? Quem é que vai me ajudar aí? Wilson? Nenhum. Vamos pensar assim por alguns segundos. Qual é a semelhança que nós achamos que existe entre nós e Deus? É o Espírito. Mas Deus não é espírito. Nenhuma. Eu ainda continuo com a primeira Então, o Wilson está falando nenhuma. Espírito, mas nós não somos a mesma coisa que Deus, porque Deus não é espírito. Então, vamos voltar naquela premissa do espiritismo. No universo existe o quê? Existe Deus, existe espíritos e existe matéria. Então, um não é igual ao outro. Então, nós somos espíritos, Deus é Deus. Essa definição de Deus a gente ainda não tem. Então, a gente vai continuar. Vamos lá. Então, essa é a pergunta que eu fiz.
em que somos semelhantes a Deus? Então, vamos olhar para as características de Deus para ver se a gente consegue achar alguma semelhança entre nós e o nosso Criador. Danou. Aí danou, né? Então, vamos começar aqui, ó. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, tem essa frase: todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, o exemplo simples que eles colocam no Livro dos Espíritos é o seguinte: se a gente olhar o relógio, né? Naquela época, um relógio era um pedaço de tecnologia que hoje a gente acha que é banal, mas naquela época não era. Né? Se a gente pensar lá em 1800, quem fazia relógio não era só a China. Existia o relojoeiro. Existiam as pecinhas pequenas que o relojoeiro colocava juntas para formar aquele mecanismo que é o relógio. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala assim que se a gente olhar para um relógio, a gente tem que voltar para aquela época dele, se a gente olhar para essa máquina, a gente pode concluir que quem fez a máquina tem inteligência. Por que ele fala isso? Porque ele usa isso como analogia e extrapola isso para o universo. Quem criou o universo provavelmente é inteligente. Por quê? Porque a premissa dele é que Deus criou o universo. Então, o que ele está tentando fazer aqui é isso, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Por quê? Porque ele está tentando usar essa ideia para desbancar o acaso. Porque existe a teoria, não, o universo surgiu do nada, foi uma explosão e tudo foi se organizando e a gente chegou onde a gente está hoje. Então, o que ele fala é que não, que existe um plano por trás disso tudo. Aquela explosão foi planejada. Ela aconteceu daquela maneira para quê? Para que aquelas partículas começassem a se expandir e que uma ia girar em torno da outra e que iam se aglutinar e que planetas iam se formar e iam criar vida e assim por diante. E chegar onde a gente chegou. O que ele está tentando falar aqui é que não foi por acaso que isso aconteceu. Existe algo inteligente por trás para criar tudo isso. E esse algo que existe por trás é Deus. Então aqui a gente chega na primeira característica de Deus. Deus é inteligente. Se Deus criou o universo, primeiro, se a gente acredita em Deus e que Deus criou o universo, para que esse universo fosse criado e que os planetas não se choquem um atrás do outro, para que exista equilíbrio nesse universo, tem que existir algo inteligente para que isso se sustente em equilíbrio. Tá? Então, essa é a primeira característica de Deus, inteligência. Tá. Então, agora vamos voltar para essa pergunta aqui. Somos inteligentes? O Wilson está falando que não. Depende. Depende. Somos seres racionais ou não? Racionais, sim. Racionais. Então, se a gente usa menos de 10, a gente está usando alguma coisa que a gente tem. Não, brincadeira à parte, sim, somos inteligentes. Às vezes não desenvolvemos, não queremos admitir, falamos até o contrário, mas nós somos, sim. Nós temos a inteligência, somos inerentes dos nossos irmãos animais. Exatamente. Que são instintos puros. Então, aqui a gente já encontra alguma semelhança entre o Criador e a criatura. Né? Então, a gente está saindo da semelhança física para características do Espírito e características de Deus. Tá? Então, nós somos semelhantes. Mas nós não somos semelhantes aqui. Deus não tem um corpo. Deus não é algo como a gente vê aqui. Deus é uma inteligência criadora do universo e no universo nós também estamos. Deus é inteligente. Nós também somos inteligentes. Não como Deus, porque nós não somos capazes de criar um universo. Deus é capaz de criar um universo. Então, aqui nós somos semelhantes. Então, vamos lá, vamos continuar. Tá lá de novo, como é que é o nome dele, Nuno? Aí, ó. Posso acrescentar? Porque Deus é a inteligência suprema.
Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos devagarinho para não chocar. Para construir esse sistema com todos os seus movimentos, foi necessária uma causa que compreendeu e comparou as quantidades de matéria dos vários corpos celestes e do poder gravitacional resultante desta. E para ser capaz de comparar e ajustar todas essas coisas com tantos corpos diferentes, essa causa não pode ser uma simples consequência cega do acaso, mas sim uma especialista em mecânica e geometria. Então aqui ele está falando de Deus, dessa inteligência que criou o universo. Naquela época, 1692, ele não sabia que tinha existido um Big Bang. Aquela explosão inicial que criou o universo. Essa teoria ainda não existia. Mas na cabeça dele ele já conseguia conceber que para que isso tudo tivesse sido criado, algo inteligente tinha que estar por trás. Isso não teria como acontecer ao acaso. Né? Igual a gente pegar assim, um monte de bolinha de gude, jogar no chão e esperar que elas caiam num círculo. Isso é acaso. A gente pode ficar tentando várias vezes, até a hora que uma cai e forma um círculo. Isso é o acaso. O universo não aconteceu por acaso. Existe um plano por trás disso. Né? E é um plano bem delimitado, bem delineado. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vamos parar enquanto tem a pergunta, para não esquecer a pergunta. Né, Múcio? Ah, isso mesmo. Então tá aqui, agora a gente chega na pergunta que o Nuno falou lá. Ó. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aqui existem alguns detalhes. A pergunta não é quem é Deus, para que não seja um sujeito, para que não seja um indivíduo como nós. Então Kardec coloca a pergunta de uma maneira bem diferente. Em vez de perguntar quem que é Deus, ele está perguntando o que é Deus. Porque naquela época já ele não tinha como definir Deus, ele não sabia descrever Deus. Então ele pergunta o que é Deus? O que é isso? Não quem é isso. E os espíritos falam para ele, Deus é a inteligência suprema. Quer dizer, não existe nenhuma maior que essa. Causa primária de todas as coisas. Ele não está falando criador de tudo. Ele está falando causa primária de todas as coisas. Quem que construiu esse prédio aqui? Foi Deus ou foi um grupo de homens? Múcio? Foi braço. Porque Deus não é matéria. Então, como que Deus poderia estar aqui construindo esse prédio? Então, Deus delega a manutenção e a construção, a expansão do universo aos espíritos que habitam esse universo. Quem criou os espíritos? Foi Deus. Então, a causa primária do universo está em transformação, está sendo reconstruído. A causa primária é Deus. Mas quem está agindo na construção, delegados por ele, somos nós. Nós e os nossos outros irmãos espíritos encarnados e desencarnados em outros lugares. Então, aqui a gente vê que Deus realmente é inteligente. Porque através do trabalho, onde é que a gente consegue chegar? A gente consegue chegar num patamar de desenvolvimento maior. Porque se a gente fosse criado como um cachorrinho, ficar sentado esperando a comida, a água, o carinho, o que a gente ia aprender? A latir na hora que está com fome. Será que a gente conseguiria evoluir como espírito se a gente pudesse ficar sentado? Se a nossa razão de existir era ficar sentado e receber a comida quando estivesse com fome? Não, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Como o Wilson falou, a gente ia agir por instinto e reclamar que está com fome. Mas Deus nos deu a possibilidade de trabalho, ajudando na manutenção do universo, para quê? Para que a gente conseguisse se desenvolver. Ah, eu tô com frio, eu tenho que comprar roupa. Para comprar roupa eu tenho que ter trabalho. Tem que ter dinheiro, né? Então, para ter o dinheiro tem que trabalhar. Então, as necessidades básicas do espírito quando encarnado nos levam a trabalhar, nos levam a se socializar, nos levam a nos desenvolver.
Pergunta, gente. Vamos lá. Nenhuma? Então tá lá. Na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dão as características de Deus. Então a gente tem aqui 6, mas tem acho que 2 a mais que eu não coloquei nesse slide. Coloquei no centro, Deus é soberanamente justo e bom, porque sem a bondade de Deus eu acho que nada aconteceria. Mas ao redor dela a gente tem lá, Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente e Deus é imutável. Então a gente vai uma por uma para tentar esclarecer o que isso quer dizer. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Então, esse conceito de tempo é muito difícil para a gente, porque tudo, quando a gente está encarnado, tem um começo e tem um fim. Qualquer coisa que a gente tem, inclusive a nossa encarnação, tem um começo e tem um fim. O dia tem um começo e tem um fim. O copo de água que eu estou tomando aqui tem um começo e tem um fim. A nossa encarnação tem começo e tem fim. E assim por diante. Então, para a gente é muito difícil assimilar algo que não tenha começo e não tenha fim. Então, isso é Deus. Deus é eterno. O conceito da eternidade é difícil da gente assimilar. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Como que pode sair do nada? Como que algo pode sair do nada? A gente não consegue compreender isso. Mas Deus não teve começo. Consegue entrar na cabeça algo que não tem começo? Algo que não foi criado? Eu não consigo, juro para vocês. Mas isso é a explicação que os espíritos nos deram. E vai um pouco além. O que eles tentam falar para a gente é que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente não consegue compreender Deus no estágio em que a gente se encontra. A gente não tem condição de compreender a essência de Deus no estágio evolutivo que a gente se encontra. Então, para isso, a gente tem que ter humildade. É como se a gente fosse uma criança que acabou de começar a escola, está na primeira série. E aí eu vou lá e pergunto para ela uma questão de física nuclear, física quântica. Aquela criança não vai entender nada, vai dar risada na minha cara. Então, a gente é essa criança que está tentando entender algo que está muito além do nosso entendimento. Mas a gente tem um jeito de se conectar com Deus, que a gente vai olhar depois. Mesmo que a gente não entenda quem é Deus, ou o que é Deus, né? Vamos corrigir. Mesmo que a gente não entenda o que é Deus, a gente ainda assim consegue se conectar com Ele. Então, todo mundo entendeu aí, mais ou menos, a questão de Deus ser eterno? A gente tem que aceitar que Ele nunca foi, Ele não teve um começo, e Deus não vai ter fim. Ele não vai desaparecer, Ele não vai morrer, Ele não vai se extinguir. Deus vai existir para sempre. Imutável. Se Ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Quantas vezes a Constituição brasileira foi modificada? Alguém aqui sabe? Wilson, você que é um jurista nomeado. 1 milhão, no mínimo. Então vamos imaginar. Vamos imaginar que a Constituição brasileira foi alterada X vezes. Essa é a natureza do ser humano. O ser humano vai evoluindo, as leis que nós criamos vão evoluindo conosco. Se um dia a gente podia matar, e a gente não era punido por causa disso, não existia uma lei que impedisse a nós de matar o próximo, hoje já existe uma lei que nos coloca na cadeia, que já nos julga se você é culpado ou não, né? Culpado ou não por matar alguém, e nos coloca na cadeia. Então, a lei, o código penal do ser humano, e cada país, cada comunidade, cada povo tem o seu, porque os povos estão em diferentes níveis de evolução moral. Se a gente for lá para o Middle East, lá para o Oriente Médio, as leis lá são muito mais voltadas para o homem. As leis aqui já não são como as leis de lá. O que a gente consegue determinar aqui? Que moralmente, o povo que mora aqui
é um pouco mais evoluído do que o povo que mora lá. Por quê? Porque nós somos todos iguais perante Deus. Não interessa a cor da nossa pele, o nosso credo, o nosso sexo, independente disso. Deus nos criou iguais e ignorantes. Então, é só através da evolução que a gente consegue entender isso. E isso se reflete nas nossas leis penais. Quanto mais próximas essas leis estiverem a essa igualdade que Deus nos cria, se utiliza para nos criar, mais próximos a gente está da divindade e mais próximos a gente está das leis de Deus. Só que, o que ele está falando aqui é que as leis de Deus são imutáveis. Porque se Deus não fosse imutável, se Deus ainda estivesse evoluindo, as leis que regem o universo também estariam evoluindo. E como é que o universo estaria em equilíbrio se as leis que o regem não são imutáveis? Se elas ainda estivessem se modificando. Vamos imaginar que a lei da gravidade mudasse. Ah, não. Hoje a lei da gravidade na Terra diz que o peso das pessoas é 1. Ah, mas como essa lei não é imutável, amanhã a gente pesa mais. Ou melhor, vamos achar que a gente pesa menos. Quer dizer, essas leis, elas trariam caos para o universo. Os planetas começariam a se chocar, deixariam de estar em equilíbrio. Então, através dessa premissa, através desse raciocínio, a gente consegue concluir que Deus é imutável, Deus não muda, Deus é perfeito. Complicado ou não, gente? Meio, né? Mas a gente está falando de Deus, a gente não está falando da gente. E se para entender a gente é complicado, imagina para entender Deus. Quem aqui consegue se entender plenamente? Eu não. Nem o Wilson consegue. Nem olha para mim. Deus é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Então aqui é uma questão de lógica. Se a matéria se modifica, Deus não pode ser feito de matéria. Deus não é matéria. Nosso corpo, material. Quando a gente é concebido, são 2 células, até chegar num corpo completo. Depois que a gente desencarna, o que acontece com o nosso corpo? Volta exatamente aqueles elementos básicos da tabela periódica. Quer dizer, a matéria se modifica. Então, se a matéria se modifica, Deus não pode ser matéria. Porque ele é imutável, ele é eterno, ele não se transforma, ele não precisa evoluir mais. Então, aqui a gente consegue ver que Kardec usou do quê? E os espíritos vão junto desse raciocínio lógico. O que eles estão tentando colocar para a gente não é assim, Deus é a inteligência suprema, acreditem, não questionem e fim de papo. Não, eles estão tentando justificar através de um raciocínio lógico. Estão apresentando premissas onde a gente consegue conectar uma a outra e chegar a uma conclusão de que Deus realmente é tudo isso, tem todos esses atributos. Então, se a gente voltar na perguntinha, em que somos semelhantes a Deus? Então, a gente já tem traço de inteligência, Deus é a inteligência suprema. A gente é um pouco semelhante. Se a gente for para essas outras características de Deus, nós somos eternos? Não. A gente teve começo, mas a gente não vai ter fim. A gente vai viver para sempre. É diferente de ser eterno. Deus não teve começo. Quer dizer, nesse caso, nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais, mas não somos eternos. Porque a gente teve um ponto de início no tempo. Teve um momento no tempo em que Deus chegou e falou assim, eu vou criar esse grupo de espíritos aqui. Cada um foi criado num ponto do tempo. Talvez a gente foi criado exatamente no mesmo ponto no tempo. A gente não sabe. Mas a gente teve começo. Então, aqui não existe semelhança entre nós e Deus. Nós não somos eternos. Nós somos imutáveis? Não. Porque a gente foi criado puro e simples, e hoje a gente já não é mais puro e simples. A gente ainda é simples, mas não puro. Né? O Wilson não para de rir aqui. Então, somos semelhantes a Deus nesse quesito? Não. Porque nós somos mutáveis. Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo.
um dia nós chegaremos à perfeição. Não quer dizer que nós chegaremos a ser deuses, mas chegaremos à perfeição. E a perfeição também é relativa, né? Deus está num estado de perfeição que eu acredito nós não alcançaremos. Nós chegaremos num estado de espíritos perfeitos, mas não chegaremos a ser deuses. Tá? De novo, a gente não é semelhante a Deus nesse quesito. Imaterial. A gente é semelhante a Deus nesse quesito? Eu acho que a gente é. Porque se a gente acredita naquele princípio espírita, onde Deus, espírito e matéria existem no universo, Deus não é matéria. Espírito é matéria? Não. Então a gente tem uma similaridade com Deus nesse quesito. O que é material? Nosso corpo material quando encarnados. Isso é material. Nosso perispírito também é composto de matéria, muito menos densa, mas também é matéria. Mas nós, na essência, espíritos, somos imateriais. Nós não somos feitos de matéria. Deus também não é feito de matéria. A gente não é feito da mesma coisa que Deus é feito. Mas a gente não é matéria. Então a gente tem uma similaridade com Deus nesse quesito. Então a gente já encontrou duas. A gente é inteligente e a gente não é material. Nessas duas características, nós temos alguma conexão com Deus. Nós temos alguma similaridade com Deus. Único. Se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Existe unidade de vista ou consenso no Senado ou no Congresso de um país? Não. Agora, vamos imaginar o Congresso do Universo, onde vários deuses, cada um de um partido, está lá. Não, a gravidade tem que ser X. Não, a gravidade tem que ser Y. Tem que ter alguém ou algo no topo que consiga tomar essa decisão e falar assim, baseado na inteligência suprema que ele é, a gravidade tem que ser isso. Porque nós vamos um dia criar um universo lá naquele canto lá, e a gravidade lá vai ter que ser assim, porque senão os planetas vão se colidir. Então, nesse quesito, ele é único. Nós somos únicos. Vai lá, mocinho. André, mas o nosso espírito, nós somos únicos, não temos espiritual. Né? Exatamente isso. Existem vários espíritos, mas nós somos indivíduos. Mesmo que todos nós tenhamos sido criados no mesmo ponto no tempo, cada um de nós saiu seguindo uma estrada diferente. E, através de cada uma dessas estradas, a gente chegou em vilarejos diferentes. E a gente encontrou outras pessoas que não foram as mesmas que o Wilson encontrou na estrada dele. Isso faz com que nós sejamos indivíduos com experiências individuais, próprias. Cada um de nós segue um caminho e aprende de um jeito, numa velocidade diferente do outro. Deus nos criou todos iguais e simples, com a mesma capacidade de aprendizado e com as mesmas oportunidades de aprendizado. Nisso nós somos diferentes, da maneira com que nós aproveitamos essas oportunidades de aprendizado, que nos traz a nossa individualidade. Então, sim, nós somos únicos. É bem isso aí, Múcio. Deus é único. Mas não somos o único espírito, somos, como você falou... Nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos. Nós somos únicos. Nesse quesito, o que a gente está falando aqui é que existe um só Deus. Nós somos vários espíritos. Agora, vocês entenderam por que, através desse raciocínio lógico, só pode existir um Deus. Porque não pode ter consenso no gerenciamento do universo. Não é uma imposição que Deus faz em falar assim, a lei é essa. Não. É porque ele é a inteligência suprema. Não existe nada maior que ele para falar que não deve ou não pode ser daquele jeito. É como se a gente fosse um pai, um avô, um tio, que olha para a criança que está indo enfiar o dedo na tomada. O que vai acontecer se a criança enfiar o dedo na tomada?
vai tomar um choque. Tem uns que gostam e enfiam de novo. Tem uns que falam, nossa, isso dói e não põe o dedo mais lá. Né, senhor? Então, Deus vem como aquele pai que sabe que alguém vai tomar um choque e fala, não, a lei é essa. Essa é a lei. Existem leis que estão regendo o mundo material, né? Então, por exemplo, a lei da gravidade de novo. Essa lei não tem como a gente infringir. A gente está aqui e a lei da gravidade, ela opera, ela atua sobre nós e não tem como a gente escapar disso, a não ser que saia desse planeta. Vai para um outro, a lei da gravidade lá vai ser outra. Não tem como escapar daquela gravidade lá. Sai do planeta X, está em trânsito até um outro planeta, mesmo fora do planeta, a gravidade dos planetas ainda está sendo exercida sobre aquele corpo. Então não tem como a gente fugir. Agora, as leis materiais, essa nós temos como infringir. Leis morais, desculpe. As leis morais nós conseguimos infringir. E aí é onde a gente cria os nossos problemas, a gente cria as nossas dívidas, e daí tem todo o processo de reencarnação para tentar resolver os problemas que nós criamos. Né? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Então a gente entendeu que Deus é único porque existe um só Deus. E como o Múcio falou, nós somos indivíduos únicos, mas existem vários de nós, vários espíritos que Deus criou. Deus é onipotente, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aqueles ou aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Então aqui o que Kardec está tentando fazer, e os espíritos provêm essa resposta para ele tá, se a gente olhar para isso aqui, é porque a gente não está olhando acima o suficiente para identificar que isso aqui é obra desse ser superior. Tá? Se existe algo que foi criado e Deus dá a possibilidade aos espíritos de criar, se a gente olhar para aquela instância, vamos imaginar para o planeta Terra. O planeta Terra foi criado e é gerenciado por Jesus. Se a gente olhar e focar só na Terra, a gente pode achar que Jesus é o Deus. Não. Mas o planeta Terra faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um universo. Então, se a gente olhar para o universo, a gente vê Deus. Mas se a gente olhar para um planeta, a gente vê só o gerente, o presidente, o coordenador, o regente daquele planeta. E pode confundir aquele com Deus. Mas aí não é. Então, é nesse quesito que Deus é onipotente, porque ele é único. Ele está acima de tudo, delegando o poder de criação aos espíritos do universo. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Tá. Vamos voltar na perguntinha. Nós conseguimos nos relacionar com Deus nessa questão onipotente? O nosso poder é soberano? Não, porque é temporário. Hoje a gente é gerente de alguém, a gente responde para o gerente, amanhã a gente é presidente do clube, mas a gente joga no time de futebol, na outra vida. Então, o nosso poder é temporário. Quanto melhor a gente usa aquele poder quando detém ele, melhor para nós. Quanto pior a gente usa aquele poder, denegrindo os outros que estão embaixo de nós, pior para nós. Mas, voltando ao ponto aqui, não, nós não somos onipotentes. Em relação a esse quesito, a gente não tem semelhança a Deus. Soberanamente justo e bom. Antes de responder, vou fazer a pergunta. Somos semelhantes a Deus nesse quesito? De maneira nenhuma, né? Não somos soberanamente justos e bons. Porque vamos imaginar assim, se tem almoço ali só para 10 pessoas, como é que a gente vai definir quem é que vai ganhar o almoço ou não? A gente vai perguntar quem é que tem mais fome, quem é que tem menos condição de comprar o almoço, quem é que tem menos condição de ter comida. Não, a gente vai provavelmente brigar pela comida que tem. Quem tomar o passe primeiro, come. Quem tomar o passe aí da sala do passe, chega lá, pega o pratinho e come.
Então, nesse exemplo simples, banal, a gente vê que a gente não é soberanamente justo e bom. A gente não é semelhante a Deus nesse ponto. Talvez ainda. Porque se a gente olhar para Jesus, Jesus está bem próximo desse quesito aqui. Ele veio, encarnou aqui para nos ensinar como fazer. Não tem bondade soberana aí? Claro que tem. Então mostra para a gente que quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente chegar à perfeição, mais a gente vai se assemelhar a Deus. Mais próximo a gente vai estar de Deus. Porque a gente tem que ser soberanamente justo e bom para entender uma inteligência que é soberanamente justa e boa. Porque se eu não sou, se eu acho que tudo é injusto nesse mundo, como é que eu vou acreditar que existe um Deus? Eu tenho que passar pelos problemas, pelas oportunidades, pelas alegrias, para chegar num ponto onde eu consiga ter acesso a toda essa informação e falar assim, nossa, mas realmente tem sentido esse universo. Tem sentido eu ter múltiplas encarnações, ser dessa cor numa encarnação, ser da outra cor na outra, ser pobre, ser rico, ser doente, ser são, e assim por diante, para que a gente passe por todas elas e consiga aprender a ser justo, aprender a ser bom. Então, às vezes, quando a gente fala que lá é bom por natureza, não, é porque provavelmente ele passou por várias oportunidades de aprendizado e utilizou aquelas oportunidades de aprendizado e chegou naquele ponto onde ele já é bom. Ele viu que é melhor ser bom do que não ser bom. Rende mais não só para ele, como para os outros ser bom. Fazendo um bom uso da inteligência, né? É isso aí. Então chegamos à última característica de Deus, infinitamente perfeito. Impossível concebermos Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Porque sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se preciso que ele seja infinito em tudo. Então aqui não é uma competição. A gente só está atestando um fato de que Deus é infinito em tudo. Ele é infinito na bondade, na inteligência, na justiça e assim por diante. Porque sem isso, a gente não conseguiria, a gente não teria o universo em equilíbrio como nós temos. Como os atributos de Deus são infinitos, não são sujeitos nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se tirássemos de qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, porque não seria infinito, não seria perfeito. Por isso que poderia existir um ser mais perfeito. Né? Então, a perfeição, a inteligência suprema que criou esse universo é infinita em todas as suas características. A gente é infinitamente perfeito? A gente não é nem perfeito, né? Imagina infinitamente. Então, nesse quesito, a gente não é semelhante a Deus. Então a gente conseguiu ver que existem semelhanças entre nós, a criação e o Criador, mas através do tempo a gente vai conseguir adquirir mais semelhança, porque a gente vai aprender e a gente vai conseguir chegar mais perto de Deus. Então tá aqui, esse desenho fala exatamente o que existe no universo, acho que a gente já conseguiu esmiuçar isso aqui o suficiente. E aqui a gente levanta uma outra pergunta, a descrença em Deus. Por que existe a descrença em Deus? Então eu consegui colocar aí 3 pontos que levam à nossa descrença em Deus. A incompreensão da origem e da natureza divina. A gente não entende o que é Deus, a gente não consegue definir Deus. Então a gente acha que não acredita, que não existe. O problema do mal, porque a gente vê injustiça no mundo. Então, como é que pode existir injustiça se Deus é bom, é perfeito, é soberano? Como é que pode isso? E rejeição ao dogmatismo, ou melhor, dogmatismo. A gente vem de outras crenças, a gente vem de outras encarnações que a gente era adepto de outras crenças que nos levam a acreditar em coisas que o Espiritismo tenta esmiuçar, tenta trazer mais informação e deixa de ser aquele Deus punitivo, então passa a ser um Deus bom. Um Deus que tem características, a gente consegue entender um pouquinho dele, que nós temos algumas semelhanças, e assim por diante. Lá na Gênese, capítulo 2, item 5. Pois bem,
lançando os olhos em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhecemos não haver nenhuma que ultrapasse o mais alto pote da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Então aqui a gente volta de novo na inteligência de Deus. Como é que a gente consegue conceber uma árvore, sendo que a gente não consegue criar uma árvore? Quem é que criou a primeira árvore? É claro que hoje as árvores se procriam do mesmo jeito que a gente tem filhos. Mas quem é que criou a árvore original? Foi um humano? Não foi. Aconteceu ao acaso? Não. Existe algo por trás que criou aquilo para que aquilo fizesse a fotossíntese, pegasse o CO2, o gás carbônico daquele ambiente e transformasse em oxigênio. Por quê? Porque depois de algum tempo, eu vou inserir um novo elemento ali, que são os animais, que são os humanos, que vão precisar do quê? Do oxigênio que essas plantas aqui estão produzindo. Então, nesse pequeno exemplo, a gente consegue ver que esse mecanismo, que hoje a gente nem dá bola, a gente sai ali e vê a árvore ali, mas a gente não entende que por trás disso existe um planejamento. É como se a gente fosse construir esse prédio. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai construir o prédio? Wilson, você que é um bom construtor. A gente tem que limpar o terreno. Aí faz a fundação, daí vem o cara do cimento e assim por diante. Então, Deus, quando criou, a gente não está nem falando do universo, quando criou o planeta, já visualizando que um dia ia ter espírito encarnado habitando, foi pensar no que era necessário para que esses espíritos encarnados iam precisar para viver lá. Sem um plano, sem um projeto, não tem como a gente esperar que tudo ia acontecer ao acaso para que a gente chegasse aqui, tem oxigênio para respirar, tem água para beber, tem uma planta para comer, tem um animal para matar para comer também. Então, pessoalmente, eu não acredito no acaso. Para mim, é muito mais fácil acreditar num projeto do que no acaso. Né? Será que eu repeti aqui? Então, aqui a gente consegue concluir já que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O universo tem por trás algo inteligente que o criou. Por trás de nós, existe algo inteligente que nos criou. Tá, esse aqui eu repeti, meu Deus. Tá, vamos chegar aqui, ó. Capítulo 19, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a mãe de todas as virtudes. Os Espíritos colocam isso pra gente. Se a gente quer ter uma virtude, a gente tem que começar tendo fé, acreditando. Não é a fé que compete procurá-los. Cabe a eles ir ao seu encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. O que eles estão dizendo para a gente aqui? A fé não é algo que vem de Deus para nós. É algo que a gente busca. A gente tem que ter a curiosidade, a gente tem que ter a vontade de querer entender Deus para começar a acreditar nele e começar a ter fé. Então, por que a fé é importante? Porque se a gente não consegue entender Deus na plenitude, a gente pode ter fé de que ele existe. A gente pode acreditar que ele existe baseado no quê? Na obra dele. Se a gente olhar para nós, se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para o universo, a gente consegue identificar essa inteligência que está por trás e começar a ter fé nessa inteligência de que o que a gente vai precisar vai nos ser dado. Porque se ele criou tudo isso para a gente poder viver num planeta, por que ele iria dar algo para nos destruir, ou criar algo para nos destruir, criar algo para nos fazer ser infeliz? Pelo contrário, se ele fez tudo isso, se ele criou tudo isso para que um dia a gente habitasse, é porque ele quer que a gente chegue num lugar melhor, para que a gente seja melhor, para que a gente chegue mais próximo a ele. Então isso é a fé, a gente acreditar que ele vai prover.
ele vai nos dar o necessário para a gente chegue cada vez mais próximo a ele. A fé robusta dá perseverança. Essa é a palavra-chave desse slide. Perseverança. A energia e os recursos que fazem com que os obstáculos sejam vencidos. Nas pequenas coisas como nas grandes. Já a fé vacilante gera incerteza, a hesitação que beneficia aqueles que se deseja combater. A fé não procura os meios de vencer porque não acredita que conseguirá. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que conseguirá. Então, o que os espíritos estão pedindo para a gente aqui é para que a gente persista. Pode ter um dia que a gente... não, mas está errado, isso está injusto. Isso não deveria acontecer comigo. A gente tem que persistir em acreditar em Deus e tentar aceitar de que aquilo que a gente está passando é uma oportunidade, por mais difícil que seja. É uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de reparo para que a gente consiga dar aquele passo necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Porque aqui a gente está falando no meio espírita. A gente acredita em reencarnação, a gente acredita em dívidas passadas, dívidas adquiridas nessa encarnação. Então, a gente não está falando sobre um quesito que não tem essas premissas. A gente acredita na filosofia espírita. Então, se a gente acredita na filosofia espírita, a gente tem que ter fé em Deus, de que tudo isso que a gente acredita é verdade. Isso realmente acontece, gente. Não é uma história que foi criada pelos espíritos de Kardec para vender livro. É uma história, ou melhor, é um relato do que realmente acontece. Tá quase acabando, gente. Wilson, depois você me dá um desconto aí. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Então tá lá, na pergunta 14, o Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam desse jeito. Deus existe, não podeis duvidar e é o essencial. Acabou, é fato. Crede-me, não vai além disso. Pare bem aí. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, o que eles estão falando? Vamos resumir isso aqui. Gente, não dá para entender Deus na essência ainda. Acredita que ele existe e tenta se melhorar. É isso aí. Esse é o resumo de tudo isso que eles estão falando aqui. Se preocupa em melhorar você, em vez de melhorar o próximo, em vez de tentar esmiuçar o que é Deus. Uma vez eu estava numa palestra do Divaldo, lá naquele centro em espanhol, ali em Jersey City. Não lembro, a Lucy. Isso. Aí uma pessoa perguntou para Divaldo assim, qual que é o sexo dos espíritos? Ou o espírito tem sexo? Uma coisa assim. Aí o Divaldo, ele parou assim. Aí ele falou exatamente isso. Ele falou, você não deveria se preocupar com isso. Provavelmente não foi o Divaldo, falando que o Divaldo não é assim, blunt, né? Não é ríspido. Mas ele falou assim, você não deveria nem se preocupar com isso. Vai se preocupar com o problema que você tem hoje. Mas daí ele respondeu a pergunta. Depois que ele deu esse puxão de orelha no povo, porque um perguntou, mas é a curiosidade de todo mundo, né? Depois dele puxar a orelha, ele falou, não, espírito não tem sexo. O espírito é assexuado. O espírito em si não tem sexo. A gente encarna como homem e mulher, mas o espírito não é homem e mulher. E daí ele foi divagando, aí ele respondeu a pergunta. Mas ele começou falando exatamente isso aqui. Se preocupa com o dia de hoje, se preocupa com o que você pode mudar, não com algo que você não consegue entender. Né? Tá, e daí, como eu falei, esse aqui é o poeminha
que o Ariano Suassuna fala, que me instigou a falar sobre o assunto hoje. Então vamos lá. Quem escreveu o poema, quem criou o poema, foi esse outro poeta, Leandro Gomes de Barros. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, na simplicidade dele, ele resume algumas coisas que a gente perguntou hoje no estudo, né? Mas ele é um poeta que ele não era espírita, ele está lá no sertão, lá de... não sei nem qual é a cidade dele, não sei onde que o Ariano Suassuna nasceu. Mas na simplicidade dele, ele resume exatamente essas perguntas que a gente tem no dia a dia. Por que existe a injustiça nos nossos olhos? Cadê esse Deus que faz dois irmãos nascidos na mesma casa, criados sob a mesmo pai e mãe? Um é feliz, outro é infeliz. Um é são, o outro tem doença. Que Deus que é esse? Mas aqui, estudando Espiritismo, a gente consegue entender um pouquinho. Que às vezes a origem do problema não está aqui, está num ponto anterior do tempo. Que aquilo não é um problema, aquilo é uma oportunidade que o próprio Espírito pediu para aprender. Que ele não está sendo punido. Pelo contrário, ele está sendo recebendo uma oportunidade para passar por aquilo. Então, o que a gente tem que entender é que, às vezes, a gente pede. Quando a gente encarna, a gente não lembra o que pediu. Não às vezes. Na maioria ou na totalidade das vezes. A gente pede para encarnar, a gente pede para passar pelo que a gente está passando. Quando a gente está encarnado, a gente não lembra e a gente reclama. Então, o que a gente tem que fazer é parar de reclamar, resetar, olhar para Deus, agradecer por estar onde está e entender que a gente tem capacidade para passar por isso, porque Deus está do nosso lado. Está provendo tudo que a gente precisa para passar por esse problema. Meio-dia em ponto, hein? Aí olha para os pais e fala: não pedi para nascer. Eu já ouvi isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Então, muito obrigado. Nós que te agradecemos, André. Nós que te agradecemos. Tem certeza que ninguém tem algum comentário? Múcio? Eu falei demais já. Valtinho? Também já dei minha Já deu também? Nuno? Também já deu também, né, Nuno? Então tá bom, é maravilhoso isso, realmente. Eu já me deparei com isso também, porque aconteceu comigo também, de querer saber mais do que eu possa entender, né? Que a gente vai querer saber a essência de Deus. E realmente a gente não entende nem a nossa essência. E a gente quer saber a essência de um ser tão maravilhoso, que lembrando que Jesus, como que Jesus se referia a Deus? Pai. Paizinho, pai. Porque ele queria essa intimidade, né? Para nós entendermos o que é Deus. Deus é um paizinho que está lá. Poderia ser mãe também. Poderia ser a mãezinha. Mãe falava meu pai. Então, eu faço a vontade do meu pai que está no céu. Meu pai trabalha e eu também. E Deus trabalha, né? Ele cria. Ele não deixa de criar, né? Nós sabemos, né? Pela física, nos explica a ciência que o planeta Terra foi criado e um dia vai desaparecer, vai virar pó, como outros, né? Mas esse processo é de... Quanto aí, o André, que é mais inteligente que a gente aqui? Quanto, André? Não, quantos bilhões? 10, 12 bilhões? Ninguém sabe, né? A gente pode calcular,
mas foi criado para nós chegarmos aqui hoje, quantos bilhões? 6 bilhões? 4,5? Na Terra, então, 4 bilhões de anos, né? E a gente quer resolver tudo em 70, vivendo uma encarnação só. A gente quer resolver o problema de tudo, né? Será que a gente consegue um dia dar conta, né? Porque senão Jesus não ia dizer as palavras, vós sois Deus, porque tem as semelhanças, né? E nós vamos atingir. Cada um é um universo. Cada um de nós aqui é um universo, um pequeno universo, porque somos diferentes uns dos outros. Mas falar que é igual, que eu já escutei minha mãe falar, você é igualzinho ao seu pai. Não é não, né? A gente tem aquela diferença, né, André? Cada um é um universo, né? A gente sempre brinca, né? Não há dois irmãos, um polícia e um bandido, né? Nasce na mesma casa, com a mesma educação, na mesma escola, faz as mesmas brincadeiras, mas é do espírito, né? E nós temos as nossas dores, as nossas momentos, né? Que ele fala ali, uns são felizes. Quem é feliz completamente? Porque vai se deparar um dia com alguma coisa, vai se deparar um dia com um desencarne, né? Com a morte, vai deparar com uma doença ou com uma falta de possibilidade ou alguma coisa. Então, quem é? Mesmo as pessoas que nascem em berço de ouro, morrem em berço de ouro, só essa palavra morre em berço de ouro, imagina o pavor da pessoa que não tem, né, um conhecimento e vai ter que desencarnar um dia, né? Mesmo tendo todas as possibilidades, e segundo os espíritos que é difícil, né? Imagina você usar o poder como o André nos trouxe aqui, né, quando você é o chefe, você, né, às vezes, por querer ou sem querer, acaba humilhando as outras pessoas, exigindo mais do que a pessoa pode, né? Fala que a pessoa ralé, que não tem dinheiro, é uma pessoa ralé, só porque você tem um pouco de condição, né? Então, só essas coisas aí a gente para pensar que a pessoa visualmente é feliz. A gente pensa que ela é feliz, que ela está no iate, mas às vezes é muito infeliz. E quando chegar e se deparar com os erros, vai se tornar mais infeliz ainda, como nós também, quando nós perdemos oportunidades. Então, esse estudo é maravilhoso, essa comparação, essa coisa aí de tentar entender por que nós estamos aqui. Qual o motivo, né? Essa é a realidade. Qual o motivo? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Por que Deus dá essas oportunidades todas? Eu não vou saber te responder, eu não sei. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Né? Como eu acho que todos vocês também. Nós tentamos fazer o melhor. Né? Tentar, por exemplo, estamos aqui num domingo bonito desse, de sol, estamos aqui tentando o quê? Que nós estamos? Por que nós estamos aqui? Né? Para tentar aprender alguma coisa, para tentar entender para quê? Para melhorar a vida do vizinho? Não. Para melhorar a nossa vida, porque somos indivíduos, somos universo, cada um de nós é um universo. Certo? Tudo certo? Algum comentário? Eu vou para os recadinhos aqui. Primeiro que eu vou falar que nós estamos fazendo lá o bazar, está lá acontecendo, Silma está lá, com um bando de trabalhador do bem, ajudando. Quem puder passar ali, se puder ficar um pouquinho, tudo bem. Se não puder, ajuda. Se puder comprar alguma coisa também, compra. Se não puder, também não compra. Só vai dar uma ajuda, né? Para ajudar a nossa casa, né? E na semana que vem, no dia 14, eu vou buscar aqui para não falar nada errado, porque a semana passada eu falei um monte de besteira aqui. A partir das 4 da tarde, nós vamos ter... Estou buscando aqui direitinho, aqui, ó. Eu devia ter colocado ali no telão. Dia 14, às 4 da tarde, o barbecue vai ser aqui, 2 portas para baixo, todos estão convidados. É sempre muito legal, é muito gostoso. A gente conversa e tem aquela comodidade, se abraça, ri um pouco, então todos estão convidados. E ajuda a nossa casa, né? Então faz a reserva, se puder. Foi mandado para todos o anúncio, tem um QR Code ali, você pode tirar foto e
e comprar o ingresso. Se também não puder comprar ingresso, vem também. Ninguém vai perguntar nada, ninguém vai falar nada. Chega, entra e acabou. Ninguém vai falar nada, ninguém vai perguntar nada, e também não é da conta de ninguém, ninguém vai falar nada também, ok? Então, vou para o outro anúncio, que é vai ter um simpósio, eu acho, o dia inteiro, né, uma programação lá em Massachusetts, Through the Lens of Immortality, nos olhos da imortalidade, ok? Quem quiser participar vai ser em Massachusetts. Eu acho que algumas pessoas do centro vão ir, pode falar ali na livraria com o André, se coloca o nome, não sei como vai ser, mas o link está aqui, já foi mandado para o nosso anúncio no WhatsApp. Quem não tiver, põe o número lá na frente, lá tem uma lista, quem quiser receber anúncios, e-mails, tá tudo lá. Então, tem um preço, $36, é o dia inteiro, a criança de 14 a 17, 15, então vai ser muito legal, vai ser em Massachusetts, quem puder ir, infelizmente eu vou estar trabalhando, vai ser no dia 21 de setembro, mas está aí feito o convite. E nós vamos ter um evento especial aqui na quarta-feira, dia 25, 7 da noite, que é o Humberto Schubert Coelho, ele palestrante da FEB, ele vem lá do Brasil, vai passar uma semana aí, vai participar desse simpósio também no sábado, vai ficar a semana toda, e na quarta-feira ele vai nos agraciar com o estudo. Então, todos estão convidados. É às 7 ou às 8? 7, está marcado aqui 7. Não, peraí, vou ver de novo, porque é um vídeo essa foto aqui. Está marcado aqui 7, é 25 de setembro, 7 da noite. Não vai ser 8, não. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais, talvez por isso que fizeram 7, né? Porque geralmente o palestrante de fora, ele passa um pouquinho pelo tema, perguntas, alguma coisa assim. Então vai ser 7, vai ser um pouquinho mais cedo. Então está dados todos os avisos e seguimos adiante com o nosso almoço, que está maravilhoso. Dilene estava lá desde as 6 da manhã cozinhando para a gente. Estava ali, ó. Eu cheguei, pelo menos, eu vi ela lá, andando para cá, para lá, cozinhando, e tá cheirando, viu? Todos estão convidados no nosso almoço. A Suelita me ajudou um pouquinho, né? Vamos dar um pouquinho para ela também, né? A Suelita me ajudou. Então, vamos para a nossa parte final, que seria a nossa oração final e o nosso passe. E sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo ao André pela dedicação, né? Porque não é fácil, você tem que estudar bastante para subir aqui, fazer o estudo, doar o seu tempo. Então, muito obrigado mesmo, tá? E agradecendo os mentores dessa casa, que são maravilhosos, preparam esse ambiente para a gente com tanto amor. A gente tem que acreditar nisso, viu? Porque a gente chega aqui, às vezes, meio bambo e sai daqui um pouquinho já... Sai bambo ainda, mas já fortalecido, né? Um pouquinho melhor. Só estou esperando o Múcio colocar a musiquinha para a gente ali, ó. É só apertar o play e esperar um pouquinho. É meio lentinho, que nem eu. Já tá. Obrigado, Múcio. E já que você está de pé, vem aqui fazer oração já. Aproveitando já. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade de luz, que sempre está nos acompanhando, nos guiando. Agradecer por nosso irmão que aqui veio nos trazer esse entendimento melhor do nosso Criador e lembrarmos que temos buscar sempre nos melhorar a cada dia, sempre agradecendo as oportunidades que Deus nos dá. Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo que temos e que possamos tentar levar um pouco desse conhecimento para fora dessas paredes, para aqueles nossos irmãos que ainda não o conhecem, não se lembram dele. Obrigado, Pai, que assim seja.